Eu sou a Flávia Carvalho, psicopedagoga, e venho demonstrar a você uma atividade lúdica, bem legal, para ser trabalhada com a criança que possui a descalculia. A descalculia, ela é um transtorno que afeta o aprendizado com cálculos, o aprendizado com a matemática. Muitas crianças podem ter uma dificuldade com a matemática. Porém, a origem dessa dificuldade, ela pode ser apenas uma origem ambiental, ou seja, emocional, social, pedagógica. A criança pode estar passando por um momento delicado, por uma perda, ou um ambiente familiar um tanto desestruturado, ou a criança não foi devidamente alfabetizada ou não se adaptou à metodologia que foi oferecida a ela. E, portanto, essa criança vem a ter uma dificuldade com a matemática. Sendo apenas uma dificuldade, com a intervenção do professor, de um psicopedagogo, essa dificuldade pode ser superada e a criança vir aprender a matemática tranquilamente. Porém, o que nós estamos tratando nesse vídeo é a respeito da descalculia. A descalculia, ela não é apenas uma dificuldade com a matemática, ela é um transtorno. No caso do transtorno, a origem dele é biológica, ou seja, não há cura para essa dificuldade. O que acontece, na verdade, são adequações. Por isso se faz necessário que, em todos os momentos possíveis, essa criança seja estimulada ao aprendizado de uma forma prazerosa para que ela possa lidar da melhor forma com essa situação. Aqui está a imagem do bolo de chocolate, uma proposta bacana. A maioria das crianças gostam bastante do bolo de chocolate e convidar a criança na confecção desse bolo pode ser algo que vai gerar um aprendizado muito bacana. Quando nós observamos a receita de um bolo de chocolate, nós vamos ver que ele trata de bastante números, trata de volume, trata de tempo. E isso é muito importante no aprendizado da criança com a descalculia. Por exemplo, a gente lê aqui, você vai precisar de 150 ml de leite. A gente já consegue aqui trabalhar a quantidade aqui, esse volume, o ml, o que corresponde a 3/4 da xícara. Mostrar para a criança que 3/4 e os 150 ml são a mesma coisa. Vai dizer aqui 3 ovos inteiros. Dependendo da faixa etária dessa criança, você pode aproveitar e inserir outros contextos. E se pedisse uma dúzia, quantos ovos seriam? Se eu tirar 3 ovos de uma dúzia, com quantos ovos eu fico? Você começa então a trabalhar a criança de acordo com o nível de escolaridade dela. Depois vem 2 colheres de sopa de margarina, 40 gramas. Aí você começa a mostrar essa proporção, essa igualdade, que as 2 colheres vão corresponder aos 40 gramas. Você pode perguntar se fosse uma colher de chá, seria mais margarina ou seria menos margarina? Depois, a gente vai ver que vai pedir para pré-aquecer o forno a uma temperatura de 180 graus. Daí você pode demonstrar as outras temperaturas, 160 graus. O forno estaria mais quente ou menos quente? Depois fala por 10 minutos. Você olha no relógio, qual seria o seu horário atual? Por exemplo, são 19 horas. Se eu preciso aquecer este forno por 10 minutos, que horas ele vai estar adequado para mim? Então, a criança tem que responder 19 e 10. Daí você vai fazendo toda uma analogia, colocando várias numerações, e isso vai produzir o aprendizado da criança. Nós vamos ver que vai pedir para bater esses ingredientes por 4 minutos. Mais uma vez você consegue fazer um somatório com a criança, o horário presente, mais 4 minutos, que horário será? Depois vai pedir para assar, deixar esse forno fechado por no mínimo 25 minutos, ou seja, olha no relógio, por quanto tempo eu não posso abrir esse forno ainda? Depois vai dizer que depois de esfriar, você vai esperar também mais 15 minutos, então você consegue trabalhar horas, você vai conseguir trabalhar a adição, você pode, usando a criatividade, também trabalhar a subtração e outros níveis matemáticos de acordo com a escolaridade da criança. É importante também que, à medida que você vai perguntando, que você vai interagindo com essa criança, que se comemore.
né, comemorar todas as etapas da confecção deste bolo, para que a criança se sinta estimulada a repetir a ideia, a repetir o aprendizado, e cada vez mais você vai aumentando o nível de desafio. Se você usou um cálculo e a criança conseguiu responder as perguntas, então você entende que na próxima receita você já pode aumentar o nível de dificuldade matemática dessa atividade. É preciso entender que no transtorno não há uma cura. O que acontece são o quê? São adequações, são adaptações. Mas a criança, quando ela vem a ter a descalculia, ela é uma criança que o nível de desenvolvimento dela, para a idade dela, nas outras áreas, ele é perfeitamente normal. Então, nós vamos entender, colocar na mente que vai dar tudo certo. É muito importante que os pais estejam engajados para que esse aprendiz possa desenvolver da melhor forma possível. Entender também que essa criança ela não tem preguiça com a matemática, mas é necessário para a compreensão dessa criança o uso de materiais concretos. Por isso que você precisa mostrar na prática o que é 150 ml, o que são 3 ovos, o que são 2 colheres, o fator tempo. E entender que a aprendizagem, como que ela se consolida? Como que ocorre a aprendizagem? A aprendizagem ela ocorre com a prática. Então, é preciso praticar para que o aprendizado ele venha a ser consolidado. Nosso cérebro aprende por repetição. Então, é a prática que vai consolidar de fato esse aprendizado. Se você tem dúvida a respeito se a criança tem apenas uma dificuldade com a matemática ou se ela tem um transtorno, o ideal é que você procure um psicopedagogo. O psicopedagogo, junto com outros profissionais da saúde, vão estar te auxiliando, te ajudando para que seja feito um relatório e depois um possível diagnóstico para que se alcance a verdadeira ideia do que está acontecendo com a criança, para que, diagnosticada da forma correta, ela venha a se desenvolver e receber o tratamento adequado.